Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui como toda quinta-feira respondendo as perguntas dos nossos queridos amigos e seguidores e assim a gente vai aprendendo um pouco mais sobre vinho, eu também, porque a gente muitas vezes é obrigado a pesquisar para não falar tanta bobagem, né? Então, eu começo aqui com a pergunta do Ricardo. O Ricardo me escreveu dizendo que ele gosta muito de vinho de uva tinta com branca, se eu podia falar um pouquinho a respeito. Olha, é interessante essa questão do Ricardo, porque no passado, especialmente lá em Portugal, e ainda se encontra bastante, o que eles chamam lá de vinhas velhas, as vinhas eram cultivadas, cada família tinha a sua vinha na sua propriedade, e essas uvas esses vinhos faziam parte do seu alimento. Era uma coisa para tomar durante o ano todo. E elas eram mescladas de tintas e brancas de várias espécies, uma coisa muito rica. Ainda há vinhedos com mais de 60, 70 espécies de uvas diferentes, tanto tintas como brancas. E por que isso era feito assim? Era feito assim por uma medida de prevenção, porque se algum tipo de praga, de doença, alguma coisa afetasse uma determinada videira, eventualmente não afetaria as outras, porque você sabe que tem planta que é mais sensível que outra. E assim eles conseguiam preservar o vinho, que era o seu alimento do ano. Até tem uma frase lá que é muito bacana, que é: no dia de São Martinho, vá à adega e prova o vinho. O dia de São Martinho é 11 de novembro. Como eles colhiam as uvas em setembro, normalmente, levavam para o lagar da casa, pisavam as uvas, ela ficava lá fermentando, e quando era 11 de novembro ele ia lá provar, já estava bom, então vamos engarrafar. E isso é que era o vinho simples, e eles eram chamados de palhete. Até hoje chama-se em Portugal de palhete esse vinho que é cofermentado de tintas e brancas, tá certo? Agora, com o tempo, isso foi acabando, lamentavelmente. O ser humano vai perdendo a cultura. Hoje tem um certo movimento em Portugal tentando preservar. Você encontra vinhas assim aqui ou ali também, na Itália, às vezes na Espanha, sul da França, mas não é comum. Em Portugal foi muito comum. E hoje, na maioria das denominações de origem controlada, pelo mundo todo, é proibido você misturar o vinho branco com o vinho tinto. Fazer o vinho cofermentado é permitido aqui ou ali, mas misturar o branco com o tinto, o único lugar que eu conheço que permite, e que é um lugar famoso, é a região de Champagne, onde a maioria dos rosés, há champanhes rosés feitos só de Pinot Noir, mas a maioria dos champanhes rosés é uma mistura do Chardonnay com o Pinot Noir, tá certo? Ô Ricardo, antes de indicar os vinhos para você, eu estava aqui editando o vídeo e me lembrei de uma viagem que eu fiz a Portugal em 2023, a convite do Simplesmente Vinho, e conheci lá os vinhos de Ourém, uma história incrível do tempo dos cistercienses, data do século XII, e eles misturam tintos com branco. Olha que interessante, chegou a ser proibido quando houve a União Europeia, a unificação, e eles entraram com recurso e ganharam. Eu tenho um vídeo, é um pouco longo, eu não vou pôr aqui, mas você procura no Google, você digita no Google ou no próprio YouTube direto, põe Didu Russo, Simplesmente Vinho 2023, 8º dia. Esse vídeo tem alguns outros produtores, mas tem uma entrevista e uma visita que eu fiz à confraria dos vinhos de Ourém. Uma história bacana para você conhecer, assiste lá. Bom,
O importante saber é que a região famosa por fazer uma assemblagem de tinto com branco é a Côte-Rôtie, na França, lá no Rhône. Estou pondo o mapa aí para você. Lá no Rhône existe a Côte-Rôtie, que seria colina assada, a tradução de Côte-Rôtie, e lá eles pegam, lá é a Syrah, a grande uva, e eles acrescentam, a Syrah é intensa, tem uma picância, e eles acrescentam a Viognier, que é uma uva bastante untuosa e floral, e é justamente esse toque que distingue a Côte-Rôtie dos seus vizinhos, os também famosos Hermitage e Cornas. E a Côte-Rôtie é considerada entre os apreciadores como um pouco superior. Acho isso meio bobagem, mas de qualquer forma é na Côte-Rôtie que tem essa pequena mistura, que pela denominação de origem lá, eles podem plantar até 20% do vinhedo com a Viognier, mas acrescentar até 10% no assemblage. Ou seja, normalmente eles têm menos ainda, de 3 a 5%, mas a denominação permite até 10%. E deixa os vinhos mais elegantes. Uma curiosidade é que quando você faz esse assemblage na fermentação com a branca, pouquinho de branco na tinta, ela realça a cor da tinta. Olha que interessante isso, eu achei muito legal saber. É bacana saber também que lá na Côte-Rôtie você tem, Côte é encosta, né? Você tem duas encostas, a Côte Brune e a Côte Blonde, ou seja, é a morena e a loira. E contam que a história do antigo nobre que foi dono daquela região toda teria duas filhas, uma loira e uma morena, de personalidades bem distintas, então ele teria dado o nome por conta das filhas no Côte-Rôtie, no Côte Blonde e no Côte Brune. Mas na verdade isso é outra daquelas histórias, né? O mundo do vinho, já comentei, está cheio de história que é inventada, né? O fato é que a Côte Brune, ela tem um solo mais escuro, porque é argiloso, onde você tem vinhos mais taninosos. E a Côte Blonde, diferente, ela tem vinhos mais leves e elegantes por conta do solo calcário, é um solo mais claro. Então a história acabou dando esse nome. O fato é que a Viognier acrescenta textura e profundidade a Syrah. Um grande exemplo de Côte-Rôtie, que ficou famoso por conta do Robert Parker, que gostou muito desse vinho, e é um vinho que também ficou caro por conta disso, que é o Guigal. Eu estou colocando aí para você no Todo Vino, eles têm lá esse tinto Guigal, que é o Côte-Rôtie Brune e Blonde, que custa 1.390. Veja só, não é barato. Você tem também um Côte-Rôtie Rouge muito legal, que é o Maison des Alexandrins, a R$ 917 lá na Mistral. Você tem também pelo mundo algumas experiências assim. É interessante isso. É o caso do El Enemigo Syrah Viognier, custa 269,22, talento lá do Alejandro Viril. Você tem também no Uruguai, dos meus amigos Pisano, que fazem vinhos soberbos. Você tem lá o Rio de los Pájaros, Taná, Syrah Viognier Reserva, 2018, está custando 188,86. É uma boa dica também. Na Decanter você encontra um do Languedoc que eu gosto muito, que é o Arrogant Frog. Gosto desse nome, né? O sapo arrogante. Dá uma olhada no rótulo, que interessante. O Arrogant Frog Syrah Viognier Côte-Rôtie custa R$ 141,90. Uma boa dica para você conhecer. Você tem também o Sutil Syrah lá na Decanter,
o chileno Limited Release 2020, R$ 217,90. E você ainda tem uma curiosidade que é um italiano, aliás, um vinho espetacular, o Isole Iolena Syrah Collezione Privata 2018, custa R$ 1.048, é um vinhaço que você vai gostar. E uma curiosidade, temos um brasileiro, o Casa Valduga, que tem um Casa Valduga Terroir exclusivo Syrah Viognier, tá por R$ 135 na Vinhos e Vinhos, tá certo? Espero ter ajudado. Bom, vamos ver qual é o vinho selecionado lá na World Wine. Pessoal, minha indicação para vocês hoje é um vinho lá do Priorato, esse L'Effect Volador. Olha que rótulo lindo, essa gravura do Serge Ferrando. E esse produtor, o Josep Grau, que é oriundo lá do Priorato, resolveu fazer vinhos homenageando ali aqueles produtores que batalham tanto naquele solo difícil de Licorella, né, que é a Ardósia, e que tem também o argilo calcário e o granito, um lugar inóspito. E esse vinho aqui é um espetáculo, uma delícia que tem lá no portfólio da World Wine, onde você vai encontrar um corte de Grenache, Carignan e Syrah, vinho sem passagem por madeira, que fica 5 meses estagiando em concreto e uma parte em inox, um vinho fresco, guloso, com várias camadas de aromas e de sabores que vão deixar você muito satisfeito. Experimente com os legumes grelhados, um vinho desse vai ficar um espetáculo, também com carnes assadas, também com queijos duros. É um vinho espetacular de um cara que faz cultivo orgânico, usa as próprias leveduras, e é um cara que está restaurando lá o lugar, comprou uma casa do século XVII, restaurou tudo, uma pessoa interessada em respeitar o lugar, a paisagem, as tradições e fazer coisas puras. Recomendo L'Effect Volador, lá na World Wine. Demais, né? Olha, prova esse vinho que vocês vão gostar, viu? Bem, e na Delacroix, qual será a novidade? Vamos ver? Para mim, precisamos uma dica boa essa semana para os nossos seguidores. O que você escolheu, hein? Vamos numa região clássica, mas o produtor não é clássico. É Chateau Majance, um vinho branco, e Sauvignon Blanc e Semillon. Ok. E vinho versátil. Super versátil, mas super elegante. Realmente é difícil de achar um branco tão elegante, tão expressivo, com uma tensão e uma energia na região de Bordeaux. Super produtor. E ele é o quê? É só orgânico, é biodinâmico? Porque ali é uma região que estão mudando muito, né? Isso, muitos estão se convertendo, não é? É um produtor orgânico, mas que está pegando bastante coisas do mundo biodinâmico, mas é um vinho orgânico. Que legal. Ô, Jefferson, que faixa de preço esse vinho, hein? Isso está saindo R$200. R$200, bom preço, hein? Muito bom. Não, tem um custo-benefício incrível. E olha que rótulo classudo, né? É, exatamente. Bárbaro. Tão classudo como o vinho. É isso aí. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Bom, o meu amigo Alessandro, que produz vinho lá na ilha de Itamaracá, onde teria sido plantado o primeiro vinhedo brasileiro, um assunto controverso aí entre os pernambucanos e os paulistas aqui de São Vicente, mas enfim, não faz muita diferença. Ele me escreve sempre porque ele acompanha aqui o meu trabalho e inclusive me divulga bastante, o que eu agradeço. E ele comenta lá de vinho do Porto e do vinho da garrafa azul que o tio dele servia. E isso me lembrou de contar a história, é muito interessante, que a história da garrafa azul, que muita gente torce o nariz, ele na verdade cumpriu um papel muito importante na cultura do vinho brasileiro. Vocês sabem que o consumo social, consumo que ainda não é habitual, cotidiano, mas o consumo
do vinho no Brasil é uma coisa muito recente, de meados do século passado. Era um hábito que não havia, como ainda hoje não há, o hábito cotidiano, lamentavelmente. É isso que vai construir um mercado no Brasil significativo, é o consumo cotidiano do vinho na refeição. Mas enfim, naquela ocasião, eu estou falando aí início dos anos 80, o Otávio Piva, que foi um grande inovador, um importador que criou a Expand, fez tudo antes de todo mundo, os grandes catálogos de vinho, ou as feiras de vinho. Ele foi um pioneiro, e ele um dia, viajando pela Alemanha, viu os vinhos alemães que eram a ótimo preço, importou um monte. Como tinha o residual de açúcar, né? Você sabe que o vinho alemão tem uma classificação até por intensidade de residual de açúcar no mosto, de acordo com a data de colheita. E os vinhos com residual de açúcar são muito comuns. E ele então trouxe uma meia dúzia para o Brasil, importou, e sabe o que ele fazia? Ele tinha um vendedor que era o Lopes, o homem do vinho, que depois também saiu de lá, teve sua importadora e hoje, lamentavelmente, vive de vender vinho do descaminho aí, vinho que é trazido ilegalmente para o Brasil e concorrendo aí ilegalmente com as pessoas sérias. Lamentavelmente, o Lopes foi um cara importante aí na trajetória do vinho, e ele faz parte íntima da história do vinho da garrafa azul, porque o Otávio colocou uma sacola térmica com o Lopes e falou para ele: olha, vai visitar aí os médicos que gostam muito de vinho. Ele tinha muito cliente médico, vai visitar os médicos e eles provam, leva o vinho e eles provam, vê. E aí fazia uma coisa porta a porta, olha que genial, era uma venda direta no consultório, e os médicos então provavam e tal, e compravam um ou outro, e quando ele passava da outra vez, o pessoal tinha um que era mais adocicado, que era da garrafa azul. Como os nomes eram praticamente impronunciáveis, os nomes alemães, como até hoje são, o Liebfraumilch, o Zellerschwarzkatz, aqueles nomes atrapalhados para a nossa cultura, o pessoal achava mais fácil, falou: olha, eu quero daquele da garrafa azul. E o Otávio então falou: pô, genial, vou mandar engarrafar um monte em garrafa azul. E assim foi que fez o maior sucesso. E todo mundo que entra no mundo do vinho começa por um vinho mais doce, é natural isso. E então aquilo foi um grande sucesso. Os grandes restaurantes de São Paulo e do Brasil todo tinham o vinho da garrafa azul, era chique, era elegante, e era um vinho simples, era um Riesling de volume simples, com residual de açúcar. E então o que acontece? Não se deve criticar, não. Ele fez um grande serviço, porque eu sou testemunha. As pessoas, muita gente saiu da cerveja e do uísque para tomar vinho. Foi com o vinho da garrafa azul, sim senhor. Depois até no Brasil se produziu vinhos, aquele Weinzeller, tinha alguns outros aí. O Cabral fez um livro da história do vinho o vinho no Brasil, que tem toda essa história, esses vinhos lá. Enfim, isso trouxe muito consumidor para o mundo do vinho. Essa que é a história, eu achei bacana relembrar aqui. O Otávio conta que na ocasião, depois que fez sucesso, o supermercado Pais Mendonça, lá do Nordeste, abarrotou o mercado com um vinho ainda pior, ele falava. Coisa de concorrente, né? Um critica o outro. E o fato é que o mercado foi inundado de um vinho simples alemão que teve o mérito de construir um consumidor, trazer um consumidor para o vinho, e o demérito de trazer uma imagem ruim para o vinho alemão que ele carrega até hoje, injustamente, porque são vinhos preciosos, tá certo? Fica aí, Alessandro, a história que eu ouvi do próprio Otávio Piva de Albuquerque, que foi o patrocinador do meu primeiro programa de televisão, chamava Celebre, lá no tempo da CNT, hein? Aquelas histórias de velho. O Fran
Frambach me pergunta: Didu, você poderia falar um pouquinho sobre os passitos de panteleria? Olha que legal, vocês já tomaram, gente, passito de panteleria? Ele conta que teve na Sicília recentemente, ficou maravilhado com o que ele pôde degustar. E, se possível, dá algumas dicas de opções disponíveis no mercado brasileiro. Bom, Pantelleria é uma das ilhas satélites da Sicília, né? A Sicília, os sicilianos sempre falam, Sicília não é uma isla, hein? É um continente, porque ela é enorme, é um lugar maravilhoso. Puxa vida, que saudade. Bom, a uva, na verdade, é a Moscato de Alexandria, que lá leva o nome de Zibibo. O curioso é que Zibibo teria vindo de Zabib, que em árabe significa seco, que é a forma como a uva, é o estado da uva para fazer o passito, porque eles escolhem a uva Zibibo ou Moscato de Alexandria muito madura, deixa ela já colhe ela no cacho sobre madura e depois eles põem em esteiras para secar no sol. E aí então é feita a fermentação. São vinhos maravilhosos, né? Pra você ter ideia, e eles são mais caros porque você precisa 3 vezes o volume de uva que se faz um vinho tranquilo normal para fazer um passito. Imagina, quer dizer, na verdade seriam 3 garrafas, né? E eles têm um cultivo no que eles chamam lá de alberello, que é um vaso, que é uma maneira de segurar um pouquinho mais de umidade. Ali é um lugar bastante seco, segurar um pouquinho mais de umidade. Você está vendo aí um vinhedo em alberello. E o passito de Pantelleria é uma DOC, uma Denominazione di Origine Controllata. É um vinho maravilhoso, com aromas de damasco, de fruta cristalizada, toque de jasmim, flor de laranjeira, figos, mel, especiarias. É um show de vinho e bastante intenso. Costuma ter 14,5 de álcool. E lá é servido com os doces sicilianos, que são maravilhosos, as sfogliatella, os cannoli, as pastiera de grano, aqueles doces de amêndoa. Ali é um festival de coisas maravilhosas, até as cassatas sicilianas, que eu adoro. E, enfim, esse aqui é o passito de Pantelleria. O Dona Fugata tem um maravilhoso que traz pela World Wine. Eu não achei no site da World Wine, estava em falta, mas no Adega Online você encontra por R$528 o Dona Fugata Passito de Pantelleria Benrier. E olha, esse é meia garrafa, hein? Você vê que não é barato. A Mistral tem um Diamante da Almerita Passito, que custa R$516. Olha que legal. E você tem também, na Vino Verati, você tem esse vinho Tua Rita Cese Passito de Pantelleria, R$929. E você ainda tem na Soul Wines o vinho doce branco de Ardino Pantesco Passito de Pantelleria. Esse está R$359. Uma dica boa. E lá no Santa Luzia você tem o Nes, vinho Nes Passito de Pantelleria. Esse é meio litro, está R$420. Aí algumas opções para você, vale a pena, muito interessante. O Wilker me escreveu pedindo que eu sugerisse algumas vinícolas brasileiras para ele conhecer. Puxa vida, Wilker, isso é o que não falta. Sabe que o Brasil tem cerca de 1000 vinícolas, é uma coisa estupenda, pouca gente sabe, e hoje elas estão espalhadas por vários lugares. Você tem até no Nordeste, até na Chapada Diamantina, esse Uva, que é um lugar, nossa, que lugar bonito, bacana de se visitar. E ainda grande concentração é no Rio Grande do Sul,
mas tem se espalhado. Santa Catarina tem muita coisa, São Paulo agora tem até roteiro turístico, tem 3 rotas de vinho. Você procure aí a Rota do Vinho Paulista, que a Secretaria de Turismo do Estado montou, com coisas interessantes. Mas olha, eu tenho alguns destaques para você. Se você for lá para o Rio Grande do Sul, procure visitar a Miolo, a Salton, a Valduga, o Luiz Argenta, o Cavigás, a Lídio Carraro, o Valontano e Era dos Ventos. Aí tem muitas, mas eu estou dando essas porque você vai se surpreender com tanto grandes vinícolas que parece que você está no Napa Valley, e vinícolas menores, mais artesanais. Em Santa Catarina, a mesma coisa. Acho que você tem muita opção ali, mas eu destacaria ali o pessoal do Villaggio Grande, que é maravilhoso, o Villa Francione, a Vinícola Terra, o Leone de Venezia, o Villaggio Bassetti. Tem muita gente por lá. Em São Paulo, vale a pena conhecer a Vinícola Góes, aqui em São Roque. É um trabalho maravilhoso, uma coisa surpreendente que eles fazem lá, tanto de vinhos finos, vinhedos que poderiam dar uma fortuna para eles se fosse transformado em loteamento residencial, e eles estão lá produzindo uvas vitis vinífera, fazendo vinhos muito legais, viu? E vale a visita. Acho também bacana conhecer a Guaspari, aqui em Espírito Santo do Pinhal, uma vinícola linda, feita dentro de uma grande fazenda de café, que tem campo de golfe, tudo, um lugar muito chique. Eu sugiro também o Entre Vilas, do Rodrigo Veraldi, que é uma vinícola artesanal, onde ele tem um restaurante delicioso, ali pertinho de Campos do Jordão. Vale a pena você conhecer, visitar, almoçar lá e provar vinhos feitos naturalmente, com a própria levedura. Um espetáculo. Tem muita coisa, Wilker. O Brasil dá para ficar um bom tempo viajando para conhecer vinícolas, viu? O Renato me pede para eu falar de Pinot Noir fora da Bourgogne. Achei legal isso, porque o Pinot Noir é aquele vinho que todo produtor sonha em fazer, um Pinot Noir maravilhoso, e pouca gente consegue, né? A gente aqui ou ali tem algumas coisas que chegam perto da Bourgogne, como na Nova Zelândia, na Alemanha, nos Estados Unidos, especialmente ali no Oregon, enfim. E às vezes aqui ou ali você encontra vinhos surpreendentes, como outro dia no Uruguai, aquele Michelini Mufato, que tem ali em Pueblo Garçom, faz um Pinot Noir na companhia Vinhos Del Mar, espetacular. Como aqui no Brasil, o Marco Daniele com Ateliê Tormentas tem Pinot Noirs sensacionais, o Maurício Ribeiro do Serena. Há alguns exemplos assim, mas eu queria chamar a atenção do seguinte, Renato: a gente costuma, talvez o erro mais comum do apreciador de vinho é querer encontrar um Bourgogne fora da Bourgogne. Lamentavelmente não tem. Há uvas que você tem diversidade de solos idênticos do seu local de origem, e às vezes até melhores, fazendo um vinho delicioso. O caso da Borgonha é um desafio muito grande, e eu particularmente considero um erro nosso. O apreciador de vinho tem que curtir o vinho na expressão do seu terroir, onde ele foi plantado. Um vinho honesto, sincero, bem feito, com as suas próprias leveduras, sem adição de coisas de fora, sem produto químico. Esse vinho, quando se expressa bem, ele está expressando a realidade daquele terroir, porque aquelas leveduras e aquele trabalho que é o resultado do perfil do produtor,
que resolveu conduzir a videira de uma determinada forma, plantar numa determinada direção, numa determinada altitude, num determinado tipo de solo e subsolo. São muitas variantes para quando o vinho ficar pronto a gente querer avaliar. É arrogante isso, é presunçoso e é injusto. Nós temos que tomar esses vinhos com humildade de aprender a respeito daquele terroir. Porém, eu concordo que todo mundo, quando toma um Pinot Noir e acha ele maravilhoso, está se referindo a um Bourgogne. É um paradoxo isso, mas a gente precisa educar, e para quem é estudioso e curioso, deve tomar com humildade e respeitar e procurar conhecer a expressão verdadeira daquela fruta naquele terroir, tá certo? Bom, como eu falei, tem diversas opções. Eu separei várias coisas aqui para você, Renato. Começo com na Premium Wines, com o Ripon Pinot Noir 2018, custa R$890, um espetáculo de Pinot Noir, como é o caso também na mesma Premium Wines do meu amigo Orlando Rodrigues, o Pegasus Bay Pinot Noir 2012. Olha só, 2012, nós estamos num vinho aí já com 13 anos, 14 anos, R$792, uma preciosidade. Na Mistral você tem o Padrilhos Pinot Noir argentino, do Ernesto Catena, vinho de cultivo biodinâmico, maravilhoso, custa R$148. Olha que boa experiência para você conhecer um Pinot Noir fora da Bourgogne. Eles têm também lá na Mistral o Amaina Pinot Noir 2020, R$378, um vinho dessa família HC Silva que é dedicadíssima, um pessoal apaixonado pelo vinho, muito bacana o projeto deles lá. Tem também o Rio de los Pájaros Pinot Noir Reserva, um espetáculo uruguaio, um vinho de expressão do terroir de lá, maravilhoso, a R$183, com a assinatura da família Pisano. Você tem olha que interessante aqui, você tem da Nova Zelândia também o Felton Road Cornish Pinot Noir 2022, R$1.032. Os vinhos da Nova Zelândia são sempre mais caros, né? Não é só questão de distância e transporte. Eles são vinhos muito prestigiados internacionalmente, são mais caros. Você tem o brasileiro que eu sempre gosto de indicar, a bom preço, que é o Talise Pinot Noir, vinho feito em homenagem à mulher do Luiz Henrique Zanini, a Talise, que na verdade, é a família que é a proprietária do vinhedo, que hoje é deles, né? Ele casou-se com ela e é o grande enólogo que levou a Valontano no nível que está hoje. Você tem na 20, esse era na 20, você tem também na 20 o La Posta Glorieta Pinot Noir, da Laura Catena. A Laura Catena, nessa linha La Posta, é sensacional, porque ela, visitando a região ali, descobre aqui ou ali vinhedos excepcionais e que normalmente o produtor fazia de uma forma um pouco rústica, e ela então arrenda esses vinhedos, e sempre tem um nome lá, ou é o nome da pessoa, ou é o nome do lugar, e ela faz então o vinho com todo o carinho e todo o conhecimento que a Catena tem. Esse aqui, o La Posta, custa R$163,60. Você tem na 20 também o Oyster Bay Marlborough, um Pinot Noir também fenomenal, a R$355,33. Você tem também o Luca Pinot Noir. O Luca é a menina dos olhos da Laura Catena, que é a vinícola feita em homenagem ao seu filho. E ali são parcelas especialíssimas que ela faz também, esse Luca Pinot Noir, que é estupendo, R$324.
São vários de estilos diferentes, é bem legal, viu, essa seleção. Gostei desse pedido, porque na verdade é uma aula. Seria legal, Renato, você juntar 10 amigos, você e mais 9, cada um compra uma garrafa dessas e vocês tomem às cegas. Esse é um grande aprendizado. Tome esses vinhos às cegas, já é um tema, porque é Pinot Noir, fora da sua origem, e vocês então vão analisar o que gostaram mais e depois discutir a respeito. Você tem também o Mariluz Pinot Noir da Casa Marim, outro grandíssimo produtor chileno, a R$ 134,90. Você tem ainda o La Pineta Pinot Nero, que tal? Um Podere Monastero, um italiano Pinot Nero, não é uma boa? R$ 720,42. E você tem ainda um vinho que eu adoro, de um produtor especialíssimo, que é o Fontode. O Fontode é um grandíssimo produtor italiano, orgânico. Ele tem parcelas biodinâmicas, seus vinhos são sempre com as próprias leveduras. E esse aqui é um exemplo de uma curiosidade, o Pinot Nero, Fontode Pinot Nero Casevia 2007. Ele custa R$ 777. Que tal? Não é uma boa seleção? Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like. Você pode se inscrever, porque se inscrevendo você fica sabendo que o vídeo novo que chegou. E você também pode compartilhar. Você compartilha aí com seus amigos. Vamos divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. Saúde!